Buga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na 18 uma parte. O que a gente está tratando nessas nossas últimas aulas? Bom, a gente está tratando da escravidão no Brasil colônia. Sim, eu sei que os nativos, os índios, foram os primeiros a serem escravizados. Eu sei também que a escravidão do índio durou até a Era Pombalina. Ela conviveu, portanto, com a escravidão do negro. Porém, nas últimas aulas, nós estamos privilegiando a análise da escravidão dos negros, dos africanos. Por quê? Porque foi ela que predominou no Brasil colonial. Os índios foram em muito menor número do que os negros, ok? Então a gente está tratando desse assunto. Dolorosa memória, capítulo terrível da história do nosso país. Mas se a gente não revisita a memória por um pudor ou outro, a gente não tem nem a oportunidade de ressignificar essa memória que precisa passar por uma ressignificação. Quantas camadas de tinta nós precisamos tirar desse tema para que a gente possa se aproximar o máximo possível da verdade histórica? Porque ao longo dos séculos, muitas ideias foram sendo construídas, muita coisa foi entrando em nossa cabeça que não procede, que foi memória plantada em nós por determinadas correntes historiográficas. Então, precisamos revisitar essa memória, por mais doloroso que isso seja. E é o que temos feito. Hoje, nós vamos começar por um tema. Veja bem, na lógica mercantilista, qual o preço de um escravizado? Era caro? Era barato? Qualquer pessoa podia ter um escravo à sua disposição? Como é que funcionava isso, Vandim? Em primeiro lugar, o preço variava. Variava de acordo com vários fatores. Por exemplo, o sexo. Um escravo do sexo masculino valia cerca de 30% a mais do que uma escrava do sexo feminino. Variava de acordo com a idade. Claro, quem quer comprar um idoso, ele não vai render mão de obra. Variava de acordo com a dentição, porque quando examinados no mercado, feito bichos, feito mercadorias, uma das coisas que se olhava era o estado dos dentes daquele que você estaria comprando. Mas variava também de acordo com as habilidades que este que você está comprando possuía. Veja bem, um africano que fosse um exímio marceneiro poderia ter muita utilidade em sua fazenda. O preço podia mais do que dobrar. Um escravo que dominasse a arte da fundição, que fosse capaz de fazer aquilo que os europeus não dominavam ainda, que os africanos já mandavam super bem, que é fabricar o ferro. Poxa, o preço podia variar muito. Variar, inclusive, em nome de circunstâncias conjunturais. Veja, muitas vezes, os mercadores de escravos lá na costa da África topavam com holandeses que também traficavam escravos. E lá travavam batalhas. Olha, enquanto essas coisas não se resolviam, o mercado aqui ficava desabastecido. E aí, como diz a lei da oferta e da procura, nesses casos, havendo muita procura e pouca oferta, o preço explodia. Mas, no geral, o preço de um escravizado era alto. Só por base de comparação. No século XIX, uma saca de café valia 12 mil réis. Um escravo valia 350 mil réis. Se ele fosse, por exemplo, um exímio carpinteiro, ele podia valer 1 conto de réis, ou seja, 1 milhão de réis. Ou seja, mais do que dobrava, 350 para 1 milhão. Então veja, variava muito o preço de um escravizado. Vandim, é verdade, acho que você já até falou disso, que havia pessoas que davam consultoria a quem fosse comprar escravos. Sim, já falei, retomo. Você ia ao mercado comprar e lá você encontrava consultores experientes
que davam indicação, olha, aquele ali não vale tanto, olha os dentes dele, ou compre aquele lote, mas não aquele, porque aquele ali está propenso à revolta, olha a cara deles, eles são do mesmo grupo cultural e linguístico, separa essa gente, compra um pouco desse grupo, um pouco daquele grupo. Então era um mercado, gente, era um negócio. E como se estivessem falando de mercadorias, não de pessoas. Dói muito. É o que a gente chama de vergonha alheia. Mas, em história, a gente já aprendeu como lida com o passado, não é? A gente já aprendeu que, com as categorias de hoje, não é muito justo avaliar o passado. Eu sei que isso acontece, e acontece comigo também. Com aquilo que a gente sente hoje, com os nossos valores de hoje, a gente fica imaginando como que isso se deu, como que alguém pode vender uma pessoa. Tá legal. Relaxa. Eu sei que isso é normal, mas eu tenho medo de que isso esconda uma coisa muito cruel, que é a gente pensar na escravidão como estanque, como se ela só pertencesse ao Brasil colônia. As provas do PISM, do Enem, e uma exigência cidadã até para a gente se posicionar no mundo, cobram que você entenda que a mão de obra análoga à escravidão continua existindo. Cobra que você preste atenção, por exemplo, no tráfico de pessoas, que é um mega problema no século XXI, o tráfico humano. Então, não pense nisso como algo só lá do passado. Quem dera, infelizmente não. É alguma coisa que ainda puxa a reflexão para o presente. Ok? Então tá. Outra coisinha que eu queria te dizer é reforçar que o escravizado era visto como uma mercadoria, uma peça, ele pode ser dado como garantia no empréstimo, ele pode ser alugado, ele pode ser vendido, ok? Maravilha? Eu chamo a atenção mais uma vez para o cuidado com a objetificação desse tipo de reflexão. Eu espero que ao final desse pequeno discurso você pare para pensar, meu Deus, olha o que a gente está discutindo. O preço de uma pessoa. Pessoas não têm preço, têm valor. Aliás, como tudo na vida que tem valor, não tem preço. Ok? Vergonha alheia. Sabuga, bandinho! Tem que sabugar, ué. Não pode deixar passar batido. Vamos mudar a discussão. Cuidado com a naturalização da escravidão. Ela existia lá e existe cá. Há muitos que fazem a análise hoje de que a escravidão foi algo ordeiro, legal, nada poderia ser feito contra isso. Eu já tive aluno que me perguntou e propôs, para que falar tráfico de escravos? Não, era proibido, era legal. Entende? Então assim, cuidado para não naturalizar a escravidão. A iconografia, ou seja, há muitas imagens por aí e muitas narrativas que tentam suavizar isso, dizendo o quê? Olha, como eu disse agora, era legal, e ponto, final. E aí se encerra a discussão, nós não vamos problematizar, é o que eu disse, é um perigo não problematizar, porque está acontecendo tráfico de pessoas hoje em dia, está acontecendo trabalho análogo à escravidão hoje em dia, bem debaixo do nosso nariz. Olha, marcas sendo canceladas aí na internet, porque na produção de alguma etapa do produto final, utilizam mão de obra análoga à escravidão. Então tem que estar atento a isso aí. Não naturalizar a escravidão. Por isso aquela proposta, né, em vez de falar escravo, falar escravizado. Outro detalhe. Há uma grande tendência em várias correntes historiográficas, sobretudo do passado, mas ainda algumas do presente, de negar, de invisibilizar, melhor dizendo, toda a luta e a resistência dos escravizados, como se eles tivessem sido vítimas passivas que não se revoltaram. Cuidado com essa invisibilização. Nós vamos ter aqui algum tempo das nossas aulas para tratar só da resistência desse povo que resistiu bravamente. Cuidado também quando não se pensa a escravidão no Brasil colônia na perspectiva da chacina, do crime que foi,
da diáspora, a maior diáspora desde a Roma Antiga. Olha, nós estamos falando de 12 milhões de pessoas que foram tiradas do continente africano e trazidas pela América. Isso é uma mega diáspora, e precisa ser pensado nessa lógica. Tranquilo? Outra coisa, já se ouviu por aí recentemente até declaração de que a escravidão foi boa para o escravizado. Sem comentário, não é? Então, por isso a gente está tocando nesses temas, para que você não diga uma besteira dessa como cidadão aí pela frente, vida fora. Tá legal? Vandinho, olha só, e a Igreja Católica? Como é que ela se postou oficialmente? Como é que ela se portou oficialmente diante da questão da escravidão? Bom, em primeiro lugar, volte ao mundo antigo. A escravidão era aceita pelo direito romano e pelo direito bizantino. Beleza? No mundo medieval, em que a igreja fazia meio que o papel da instituição reguladora, ela condenava a escravidão. Ufa, que bom saber disso. Mas calma. Num dado momento, mais precisamente no século XV, portanto, depois da Idade Média, em 1452, houve um papa que escreveu, sim, um documento papal dizendo que escravizar um muçulmano, e a grande maioria dos africanos já estava ali no contexto do muçulmanismo, que praticava a escravidão, portanto, os africanos, sobretudo os muçulmanos na África, praticavam a escravidão. O Papa Nicolau V liberou. Olha, você pode escravizar um muçulmano. Aí começa, penso eu, uma grande distorção histórica, um grande capítulo de hipocrisia, que é, muitas bulas papais depois dessa vieram para negar esta, que foi uma aliviação, digamos assim, do Papa. Mas parece que as pessoas preferiram não ler os documentos posteriores e ficaram, bom, se o Papa liberou os muçulmanos, está liberado. Vandim, mas mete o dedo na ferida, no final a igreja apoiou. Sim, a igreja no Brasil, sobretudo, ela se calou e justificou a escravidão. Vergonha alheia, ok? Ah, mas era uma mentalidade da época. Ah, mas a igreja não tinha liberdade porque ela era submetida ao Estado. Sim, mas lembremos que a igreja oficialmente condenava a escravidão do índio. Por que ela não fez o mesmo com o negro? Aliás, a igreja no Brasil foi proprietária de escravos. Nos colégios, nos conventos, havia mão de obra escrava. Então, não há dúvida, é inegável que a igreja deu um grande suporte, apoiando inclusive teorias religiosas do tipo, como eu comentei, a marca de Caim, a maldição de Cã. Cã foi um dos filhos de Noé. O Noé, bêbado, nu diante dos filhos, teria provocado o riso debochado de Cã, e Noé o teria amaldiçoado. Está lá um relato bíblico. Pois é, alguns até nisso se basearam para justificar a escravidão, dizendo que os escravos eram os descendentes de Cã. Então, ora eles são descendentes de Caim, ora eles são descendentes de Cã, ora eles estão pagando pelos pecados de Adão e Eva. Pois é, embarcou-se muito nesses vieses aí justificativos que não fazem o mínimo sentido para nós aos olhos de hoje. Bom, a igreja, por exemplo, adotava um discurso dizendo que o negro que fugisse, ele iria para o inferno. Olha, tem isso em vários sermões, tá? Da mesma forma, gente, que existem documentos que mostram que alguns religiosos, alguns sacerdotes, algumas religiosas foram punidos, expulsos de suas congregações por ousar defender os negros. Então a gente está colocando aqui que a instituição no Brasil justificou e se calou. Mas a gente está fazendo a menção a honrosas pessoas, exceções, infelizmente, que estavam do lado certo da história, da justiça e, sobretudo, da palavra de Deus, não é? E foram contra esse absurdo histórico. Que pena que foram tão poucas. Bom, força na peruca, galera!
que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.